Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar alguns exercícios de revisão referente aos assuntos regência nominal, regência verbal, período composto por coordenação, semântica, sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. O nosso primeiro exercício se dá: complete as lacunas com as preposições dadas, por, sobre, com, a e para. E ficaram, né? As orações. Esclareci minha dúvida sobre a matéria de ontem. Letra B. Marcos tem facilidade para desenhar. Letra C. Tínhamos profunda admiração por ele. Letra D. Aquele serviço é acessível a todos. Letra E. Seja cauteloso com o que fala. Pessoal, vocês puderam observar que cada oração eu tive que usar, coube eu usar uma preposição a qual se encaixasse ali perfeitamente em relação a sentido, ao significado e também a combinação, com os termos que ela veio a se relacionar. Então, o que vem ser regência nominal, propriamente dito? É o nome que se dá à relação particular e que se estabelece entre os nomes, que podem ser representados por substantivos, por adjetivos e por alguns advérbios. E os termos regidos por eles em uma relação que é intermediada por uma preposição. Muito bem. Aqui nós temos, dúvida. Seria o quê? Um substantivo, Quem complementou? Qual é o complemento ali? Sobre a matéria de ontem. Então, nós temos aqui um termo que rege e um termo regido. Vamos ver isso melhor no próximo exercício. Temos aqui, retire o termo regente e o termo regido das orações a seguir. Porque é isso, pessoal, na regência nominal, sempre vai apresentar um termo que rege, ou seja, aquele termo principal, e depois o seu complemento, a qual ele sempre virá precedido de preposição. Então, como que eu vou conseguir encontrar isso dentro de uma oração, professora? O termo regido, ele sempre iniciará com uma preposição. Vamos à letra A. Ela é apegada a joias. Quem é o termo regente, ou seja, o termo principal? Apegada. Quem é que está complementando? Joias. Então, neste caso, eu deixei de modelinho lá para vocês no exercício de revisão, termo regente apegado, termo regido é as joias. Letra B. Estava cansados de tantas brigas. Quem é o termo principal? Cansados, É o nosso termo regente. O termo regido sempre virá precedido de uma preposição de tantas brigas. Letra C. A confiança em Deus era incondicional. Quem é o termo regente? Confiança. O termo regido, que é o complemento, em Deus. Os filhos mais velhos agiam contrariamente aos pais. O termo regente, contrariamente, termo regido, aos pais. E por último, foram intransigentes na segurança dos funcionários da obra. Aí você já pensou, nossa, professor, uma frase desse tamanho, onde eu já percebi algumas contrações ali a mais. E aí, o que eu faço para identificar esses termos, O termo regente e o termo regido. Pessoal, você vai olhar aquele termo principal. Eles foram o quê? Segurança? Não. Funcionário? Não. Eles foram intransigentes. Então, essa é a palavra-chave. Depois vem os complementos. Esses complementos nós vamos chamar de termo regido. Então, qual é a palavra-chave aqui? Intransigentes, que é o termo regente. O termo regido na segurança. E aí, só relembrando que o termo regido sempre vem precedido de preposição. Neste caso aqui é uma contração, de em mais a. Continuando, turma. Agora reescreva os termos regentes, faltou um Szinho ali. E dê a sua classe gramatical.
Na letra A, o termo regente é apegado. Qual é a classe gramatical de apegado? Como é uma característica, né? Ele é um adjetivo. Cansado também é uma característica, portanto, nós temos outro adjetivo. E confiança, turma? É um nome, então vai ser um substantivo. Contrariamente, seria o quê? Uma circunstância. Ele agiu contrariamente. Então, foi o modo como ele agiu. Então, ele vai ser o quê? Um advérbio. E por último, intransigentes. Nossa, aqueles meninos, eles foram intransigentes. Então, eu estou falando sobre o quê? Sobre uma característica, né? Então, eu tenho aqui também um adjetivo. Vamos a número 4. Sobre as seguintes preposições, assinale a alternativa correta. Então, nós temos ali. Aqui, pessoal, já vai tratar sobre a transitividade, tá? Do verbo. Choveu muito ontem. Choveu. Posso parar a leitura aqui? Posso, né? Choveu é um fenômeno da natureza, tá super explicado, então não tem que, né, justificar. Portanto, eu já achei minha resposta. É um verbo intransitivo. Depois, quero dormir. Quem quer alguma coisa. Quer o quê? Dormir. Teve preposição ali no complemento? Não, então eu tenho um verbo transitivo direto. Respondi as questões da prova com cuidado. Respondi. Quem responde alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo. Tem preposição no complemento? Sim. Portanto, você tem ali um verbo transitivo indireto. A 4. Gostamos. Quem gosta de alguma coisa. Gostamos de quê? De filmes. Outro verbo transitivo indireto, né? Porque deu uma preposição. E por último, agradeço. Opa, quem agradece a alguma coisa. Então, nós temos um outro verbo transitivo indireto. E é isso, turma. Vamos para frente. Entrando agora na regência verbal. Regência verbal vai trabalhar a relação dos verbos para com seus complementos. Dependendo da significação de alguns verbos, eles vão apresentar sua própria regência, tá? Isso para alguns verbos. Vamos à letra A. Na verdade, vamos ler o enunciado primeiro. Determina o significado e a regência dos verbos destacados. Os alunos preferiram assistir aos jogos de camarote. Assistir, ver, presenciar. Toda vez que for ver, presenciar, verbo transitivo indireto. Pais aspiram para seus filhos, repetiu aqui, turma, para os seus filhos uma profissão melhor. Aspiram no sentido de almejar. Então, sempre que for no sentido de almejar, verbo transitivo indireto. Letra C. Espirrei quando aspirei o cheiro da flor. Agora é no sentido de inalar. Toda vez que for no sentido de inalar, absorver, verbo transitivo direto. E outra, turma, quando vocês... Claro que o significado vocês têm que, ter essa noção. Só que, interpretando a frase, você já vai entender. Ler a frase com bastante cuidado, você já vai entender. E depois observar. Tem preposição? Não. Então, é direto. Tem preposição? Sim. Então, é indireto. Letra D. O médico assistiu o paciente com cuidado, ou seja, ajudou. Se ele ajudou com cuidado, não tem preposição. Toda vez que o verbo assistir vier significando ajudar, verbo transitivo direto. Letra E. O funcionário mais velho da empresa aspira ao cargo. Aspirar aqui está no sentido de almejar. Toda vez que vier no sentido de almejar, verbo transitivo indireto. Número 6. A número 6 nós vamos combinar as palavrinhas que vieram entre colchetes ali, tá? Nós temos ali preposições, contrações, combinações, artigos e assim por diante. Então, na número 1,
Deus perdoe os nossos pecados. Por que os e não as? Porque aqui está se referindo à coisa, não à pessoa. Lembra que o verbo perdoar e pagar, quando estiver se referindo à pessoa, ele vai ser objeto indireto. Quando for coisas, objetos, aí ele vai ser direto. Então, portanto, Deus perdoe os nossos pecados. Sempre antipatizei com e não a todos. Por quê? O antipatizar e simpatizar vai pedir a preposição com. Eles obedeciam ao. O verbo obedecer sempre vai ser verbo transitivo indireto, ele vai pedir a preposição a. No número 4, a mesma coisa, né? Obedeça ao regulamento. O verbo obedecer sempre, gente, verbo transitivo indireto, ele sempre vai pedir a preposição a. 5. Ele aspira ao sucesso, almeja, sempre que vier no sentido de almejar, ele vai pedir a preposição a. Ele assistiu ao jogo, ver, presenciar, vai pedir também preposição a. 7. O médico assiste o ferido, ajudar, não pede preposição. Então, ali no caso, o, né, foi o correto a se usar. 8. O padre perdoou ao rapaz. Veja agora o verbo perdoar. Como é o rapaz, é uma pessoa, pediu preposição. Depois, mas não perdoou a garota. Também pessoa, portanto, exigiu a preposição. Certo? 9. Eu lhe perdoo todas as agressões. Veja que aqui nós temos um artigo e não uma preposição. Por quê? Porque aqui, neste caso, está se referindo à pessoa e não, a coisa e não pessoa. Portanto, não exigiu preposição. 10. Perdoamos aquela antiga dívida. Veja, pessoal, que o aquela que foi utilizado está sem a crase. Por quê? Porque está se referindo à coisa e não pessoa. Portanto, não pediu preposição. Turma, temos aqui também um exercício tratando sobre regência verbal, tá? Algumas frases com as suas classificações, ó. Nos finais de semana, ele aspira o ar, verbo transitivo indireto, porque está no sentido de inalar. A professora avisou minha prova, ele é um verbo transitivo direto, porque é no sentido de por visto. Lembrei seu aniversário de casamento, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque lembra, o verbo lembrar, quando ele não é preposicionado, ele não pede preposição. Não esqueçam seus casacos na sala. Ele vai ser um verbo transitivo, por quê? Porque ele não é pronominal. Desculpe, na letra C, ele não é pronominal, portanto não pediu preposição. É o mesmo caso da letra D. Por ele não ser pronominal, não pede preposição. Pediria, olha só no caso da letra E, para diferenciar, né? A mesma questão, só que escrita de forma diferente. Não se esqueçam de seu casaco ao sair da sala. Então vejam que agora, por ele ser pronominal, né, o ser é um pronome, ele pediu a preposição. Então ele é um verbo transitivo indireto. Letra F. Sua denúncia não procede. Veja que o seu complemento não tem preposição, portanto, verbo transitivo direto. Letra G. O enfermeiro não precisou lugar, ou seja, não vistoriou, não apresentou preposição, portanto, você tem ali um verbo transitivo direto. Neste final de semana, vamos ao parque. Vamos, que é o verbo ir, né? Neste caso ali, ele apresentou um complemento com preposição, portanto, verbo transitivo indireto. Letra L. Precisou de sua ajuda nas tarefas de casa e da escola. Preciso, sempre, né? Quem precisa de alguma coisa. Neste caso, apresentou preposição. Ele é um verbo transitivo indireto. Letra J. Joana prefere suco a chocolate. Neste caso, aquele achocolatado, né, gente? Claro que não é chocolate.
para combinar com o suco ali. Então, verbo transitivo direto e indireto, porque nós temos dois complementos. Ó, Joana prefere o quê? Suco. A que? A chocolate. A 8. Nas orações a seguir, há casos de regência verbal em desacordo com a língua padrão. Reescreva as frases de acordo com a norma culta. Lúcio namora com Roberta. Errado, né? O correto é o quê? Lúcia namora Roberta. Obedeço os meus pais. Errado. Obedeço aos meus pais. Prefiro mais fruta do que doces. Errado também, porque prefiro frutas a doces. Hoje vamos no cinema. Super errado, né? Porque o correto é hoje vamos ao cinema. Débora aspirou ao aroma das flores. Débora aspirou o, porque aspirar no sentido de inalar não pede preposição. Prometo obedecê-lo de hoje em diante. Pessoal, vocês vão lembrar aqui agora, fazer uma revisãozinha lá das colocações pronominais. Essa forma aqui está errada. Por quê? Porque você tem uma locução verbal. E o correto é o quê? Prometo lhe obedecer de hoje em diante. Letra G. Preferimos trabalhar do que passar fome. Lembra que o verbo preferir não pede palavras de reforço. Portanto, você tem aqui ela corretamente. Preferimos trabalhar a passar fome. Ele perdoou seus inimigos. O correto é, ele perdoou aos seus inimigos. Por quê? Porque está se referindo à pessoa. Lembra que o verbo perdoar e pagar, quando se referir à pessoa, ele vai exigir a preposição. Portanto, você tem ali um verbo transitivo indireto. A letra I, Mário pagou ao carro. Erradíssimo. O correto é, Mário pagou o carro. Carro é o objeto. O verbo pagar, quando se refere ao objeto, ele não pede preposição. Número 9. Classificamos como período composto por coordenação sindética ou composto por coordenação assindética. Lembrando que a assindética vai ser separado por pontos e sindética por conjunções. Vamos à primeira questão. Colhemos frutas, jogamos bolas. Então, veja que a separação das duas orações aqui. Mas, professora, como que eu vou saber onde é que estão essas duas orações? Através dos verbos. Lembra que um verbo é uma oração? Então, separou ali as duas orações, uma vírgula, né? A vírgula fez essa separação. Portanto, você tem um período composto por coordenação assindética. Letra B. Bem depressa chegou o trem, despedimos-nos sem demora. De novo, ó, separou por ponto, portanto, é período composto por coordenação assindética. Letra C. Os 2 anos de serviço acabaram em 1855 e o escravo ficou livre, mas continuou o ofício. Veja que nós temos aqui agora, nesse exemplo, uma conjunção, mas, portanto, sindética, né? Dormi tarde, mas acordei cedo. Novamente, ó, tem ali a conjunção mas. Então, gente, é interessante que vocês saibam quem são, né, ou quais são essas conjunções para vocês saberem reconhecer dentro da oração. Letra E. Fui bem em português, mas não acertei nada em química. Novamente, um período composto por coordenação sindética. Por quê? Porque foi separado por conjunção. 10. Em relação às orações coordenadas, o correto afirmar que são orações independentes e têm sentido próprio. Você pode separá-las, que ambas vão apresentar sentido. 11. Classifica a oração a seguir. Pedro não trabalhava nem estudava. Veja bem, ó, ele não trabalhava e nem estudava. Significa que você tem uma oração coordenada sindética? Não, teve conjunção. É uma oração coordenada sindética alternativa? Não houve alternância. É aditiva? Sim. Por quê? Porque está acrescentando mais uma situação ali em relação ao Pedro. 12.
Preencha os espaços com os homônimos convenientes. O flautista deu um concerto em Curitiba, neste caso, concerto com C, porque se refere àquela apresentação, né? 2. Antes disso, mandou fazer um concerto em sua flauta. Na verdade, ali, consertar, arrumar, né? Estava estragado, aí no caso é com S. O aluno revelou pelo teste grande senso artístico, né? Gente, a diferença ali desse senso, lembra lá, senso com C vem o senso de contagem. Então, ó, senso com C, contagem da população. Então, faça essa associação que vocês nunca mais vão esquecer. O outro senso vem se referir ao senso de humor, né? No caso ali do aluno. 4. A Câmara cassou o mandato do prefeito. Esse cassou aqui se refere, anulou, né? Retirou dele todo aquele, né? Aquilo que ele tinha ali, que era o mandato. 5. Em que sessão você trabalha? Essa sessão é aquela divisão ali dentro do mercado. De repente, vamos levar em consideração que é o mercado. Aquela divisão, né? Ali é uma seção, de repente, de fruta. Existe a seção de carne, existe a seção de plásticos e assim por diante. Então, essa seção que se refere à divisão é a seção que se escreve com S e depois C cedilha. Porque a seção com S e depois 2 S's é aquela seção lá do filme, né? Seção da tarde. Aí é escrita com S e depois 2 S's. Número 6. Foi proibido o tráfico de maconha, né? Quando se refere à movimentação, assim, no caso, se referindo aqui no caso às drogas, pode ser também a bebida, a gente se usa, né, a palavra tráfico, porque tráfego, no caso, seria a movimentação. O tráfego hoje está bem movimentado, né? E assim por diante. Vamos ao próximo exercício, turma. Número 13. A número 13, vocês vão olhar a conjunção e dizer se você tem ali uma oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Número 1. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Vai ser o quê? Uma conclusiva. Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Temos uma adversativa. Por quê? Porque a segunda oração está vindo contrária à primeira, oposição. Ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame. Temos agora uma alternativa. Por quê? O ou dá essa ideia de alternância, né? Ou isso ou aquilo. 4. Volte logo que já é tarde. Ele está explicando, portanto, explicativa. Comprei o protetor solar e fui à praia. Ideia de acréscimo aditiva. Ambos se amavam, contudo, não se falavam. Opa, se eles se amavam, por que não se falavam? Ideia de oposta, contrária, então é uma adversativa. O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo, né? Estou concluindo, portanto, conclusiva. 14. Em relação aos pares de vocábulos abaixo, indique se temos sinônimos, antônimos, homônimos perfeitos, homônimos homógrafos, homônimos homófonos ou parônimos. Letra A. Cavaleiro e cavalheiro. Observe, gente, que elas são parecidas. Se elas são parecidas, eu tenho o quê? Um parônimo. B. Começo e início. Palavras semelhantes. Sinônimo. Trabalho sendo substantivo e trabalho sendo verbo, eu tenho um homônimo homógrafo. Por quê? Porque elas apresentam a mesma pronúncia, porém, classes gramaticais diferentes, logo também sentidos diferentes. Longe e perto, sentidos contrários, opostos, antônimos. Cerrar e cerrar. Gente, nós temos aqui a mesma pronúncia, né? Portanto,
mudou o quê? A grafia dela, né? Uma foi escrita com C e a outra foi escrita com S. Então, elas têm só a mesma pronúncia. São parecidas na escrita. E por último, caixa de papelão e caixa são os homônimos perfeitos. Eles apresentam a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém significados diferentes. E finalizando, turma, com o uso dos porquês. Letra A. Por que eles terminaram o namoro? Início de uma frase interrogativa se utiliza porquê separado e sem acento. Eles terminaram o namoro por quê? Final de uma frase interrogativa se usa o porquê separado e com acento. Não entendo o porquê de eles terem terminado o namoro. Aqui, neste caso, você observou que tem um artigo antes. Toda vez que apresentar, né, que ele for precedido pelo artigo ou e a preposição de, você vai usar o porquê junto e com acento. De repente, é porque eles não se amam mais. Agora eu estou justificando. Sempre que eu justificar ou então responder, é o porquê junto e sem acento. Turma, e é isso. Por hoje a nossa aula de língua portuguesa vai ficar por aqui. Foi um pouquinho longa. Se vocês preferirem, pause o vídeo, depois volte a assistir novamente. Também pause para vocês fazerem as correções de vocês. Espero que vocês tenham tirado aí as últimas dúvidas. Se não tirou, assista mais de uma vez. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço da professora e tchau!